Mas esse modelo de fiscalização, você acha que está, essa gestão, porque o Estado deveria fazer uma gestão potencialmente capaz de fiscalizar. Então, eu acho que, devido ao processo de gestão do Estado, essa fiscalização, eu não vejo diferença. Eu vejo nas ruas, um dia coloca uma lâmpada, outro dia coloca um pisca-pisca, outro dia coloca uma coisa em cima e vai colocando. Porque eu acho que a coisa ela não parte da necessidade da sociedade, ela parte dos escritórios, ela parte das empresas que estão ali em volta. Eu entendi o que nesse momento, porque a segunda maior arrecadação do Brasil em multa parece que está no Maranhão, que é um absurdo. Então, não vejo realmente nenhum fator produtivo. Você acha que é uma indústria de arrecadação não que existe. Se montou ao invés de uma política de segurança no trânsito? É um projeto feito em escritórios de companhias, de construtoras, que levam isso, correto? Já prontinho para o governo. Ele não tem, e a capacidade dele realmente definir que é melhor, não faz um plebiscito. Não pergunta à sociedade. É isso mesmo. Há pesquisas, correto? Há pesquisas que dizem, e aliás, o próprio Instituto de Segurança no Trânsito, nós pesquisamos, isso tem 2 anos, nós pesquisamos aqui no Distrito Federal, em Goiás, 3.000, se não me trai a memória, 3.500 ou cerca disso, nós entrevistamos 3.500 pessoas para saber se eram favoráveis ou não à fiscalização, especialmente fiscalização eletrônica, que é o pardal, a barreira, etc. Entre aqueles que se negaram, que foram contra, que havia uma parte da população, 30% era contra pardal e foi só motorista. Né? Entre aqueles que eram contra, a gente perguntou assim, então o senhor estaria de acordo em tirar os pardais das cidades e das rodovias e tudo, e toda fiscalização eletrônica? Aí ele fala, não. Aí vira o caos. Professor, a gente estava conversando até fora do ar e o senhor, para mim, resumiu muito simbolicamente. Como é que se boicota a indústria da multa? Se comportando direito, obedecendo o limite de velocidade, não bebendo quando for pegar um volante. É só as pessoas seguir o regulamento. Seguir o regulamento. Pronto. Ninguém, bafômetro nenhum, pune quem não bebeu. Pardal nenhum ou qualquer fiscalização eletrônica, se a via é de 60 quilômetros, não vai punir ninguém que esteja abaixo do limite de velocidade. Ponto final. Então, eu até comentei com o Alexandre o seguinte, vamos fazer uma sabotagem com a indústria da multa. Todo mundo agora vai andar dentro da lei e aí nós vamos acabar com essa... Quebrar a indústria da multa. Quebrar a indústria da multa. Eu entendi o que o doutor... Agora, a propósito disso, desse negócio das multas, né? Por exemplo, agora a diretora da Polícia Rodoviária Federal teve que entregar a carteira lá no Paraná por causa do excesso de multas. Sim. O carro dela teria sido utilizado por familiares e não aí houve a transferência dos pontos. E não houve a transferência do ponto. Como é que essa legislação com relação a essa questão de multa, principalmente em casos em que o carro é da família, vamos dizer assim, que o filho usa, o marido usa, a mulher usa, como é que é essa coisa... O Código de Trânsito prevê a transferência, existe um tempo hábil para a transferência, inclusive a diretora-geral reconheceu a falha dela em não transferir os pontos em tempo hábil, mas o Código prevê tudo isso. Quem realmente hoje perde a carteira, ou deveria perder a carteira, porque também sabemos que muitos órgãos de trânsito ainda não executam a suspensão do direito de dirigir daqueles que excederam a pontuação, mas quem perde a concessão do direito de dirigir realmente foi porque extrapolou aquela pontuação que deveria ter como limite. Então aí nós perdemos o grande trabalho de ter a multa, né? Porque as pessoas
Eu mesmo me deparei outro dia com a necessidade preocupante de transferir uma multa para mim. Virou meu funcionário e disse, se preocupe não com isso, não vai acontecer nada. Pois até hoje não aconteceu nada. Correto? Então, não vejo necessidade de se criar mais nada. Vejo necessidade de se conscientizar, mas fazer um trabalho realmente, desde lá, o início, quem fabrica o carro, olha bem, eu como trabalhador da fábrica do carro, certo? Se eu não tiver conscientizado que aquilo é essencial, correto? Eu não vou levar nem para fora da fábrica, aquela ideia. Então, é uma coisa muito mais participativa e que engloba tudo, entendeu? Na base da lei, a gente não consegue tudo, correto? Pode conseguir quase tudo, mas na base da conscientização, da educação, mas é uma educação diferenciada que faz aí. Não é pegar dinheiro e distribuir panfleto e jogar isso aí na rua, até com a obrigação de ser um pouquinho pior do que supermercado. Olha que paradoxo que a gente vive no país. Qual é a única campanha diária de trânsito que orienta a sociedade a não beber e dirigir? A das cervejas. Da cerveja. Todos os dias, ao final do comercial, diga, se beber, não dirija. Então, olha que paradoxo. Hoje a sociedade... Eu entendo o que o doutor está querendo colocar, porque parece que estamos em pontos opostos, a fiscalização e a conscientização. Na verdade, estão no mesmo caminho. Não mudamos nada. E a fiscalização e a conscientização tem que haver. A cerveja fala no final assim, beba com moderação. Ora, geralmente as pessoas bebem exatamente para perder a moderação. Então isso é um paradoxo também. Muito bom, nós vamos ter que... Nós temos aqui agora... Nós vamos ter que encerrar o nosso tempo. A Organização Mundial de Saúde definiu essas próximas décadas, então, né, todo mundo está ciente, como a vigilância contra os acidentes de trânsito, 2011 e 2020. Provavelmente terá até um processo aqui no Senado ou na Câmara. Então, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Mas, lendo alguns detalhes, você vê, com a potência que ela tem, ainda ela encontra muita dificuldade para colocar suas normas. E anos, há pouco dia eu participei da OPAS, um vocabulário lá de 85 perguntas, que o Brasil é o primeiro aí. Então, essas coisas repetitivas que eu não vejo realmente, inovação, eu não vejo, tem que imunizar essas pessoas. Imunizando, nós vamos conseguir sair desse acidente. Bom, nós vamos encerrar agradecendo a presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dr. Cléris Antônio Casagrande, do especialista em trânsito da UNB, professor Davi Duarte, e do assessor da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho. Até a próxima quarta-feira, aqui no 3x1. Sugestões para o nosso e-mail, 3x1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.